Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa 8ª live em comemoração aos 40 anos da Associação de Capoeira Movimentos. Sempre gosto de fazer os nossos agradecimentos à Zetec 3, nosso colega e amigo, querido mestre, o professor Yancey Popó, eu já estou promovendo ele a mestre. Agradecer ao mestre Fábio Parada pela oportunidade, pela confiança de nós estarmos fazendo essas lives, que num primeiro momento era só um bate-papo entre amigos, e esse grupo de amigos se expandiu. Nós temos aí pessoas de diversas cidades, diversos estados, compartilhando sempre conosco esses momentos. Agradecer a presença do nosso nobre colega Rogério, que hoje vai conversar um pouco conosco, né, sobre a sua trajetória, sobre o seu olhar sobre movimentos. Essa live ela tem um vínculo com o LAVDOC, Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por autorização do mestre Fábio Parada, eu vinculei essas lives ao meu objeto de estudo no doutorado, onde eu tenho como orientador o professor doutor Carlos Reina. A nossa conversa hoje, né, a nossa live de hoje, tem o seguinte tema: Capoeira Movimentos na década de 90. Um olhar sobre minhas vivências, aprendizados e ensinamentos do mestre Fábio Parada. O nosso querido expositor é o professor especialista Rogério Fonseca, conhecido no nosso meio como Gogó de Ouro. Vou dar uma lida rápida aqui no currículo do nosso convidado, só para que fique registrado. Então, Rogério Ferreira da Fonseca, 55 anos, natural de Santos, graduado em Educação Física pela FEFES Unimes em 1995, pós-graduado em Treinamento Desportivo pela Unimonte em 1998, especialistas em Fundamentos da Educação pela Unimonte, trabalhou como professor assistente da cadeira de Ataques e Defesa na FEFES Unimes de 96 a 99. Trabalha como professor de Ensino Fundamental 2 na Secretaria de Educação. Destaque para a Educação Física Escolar, trabalha como professor de Educação Física no SEMES Santos, desde 2008, onde desenvolveu vários projetos. Trabalhou como professor de Oficinas Culturais, Capoeira, na Secretaria de Cultura do Estado, de 2002 a 2003. Então, como de costume, eu vou passar a palavra para o mestre Parada, ele vai fazer os agradecimentos e as palavras iniciais, e aí o Rogério fica à vontade para fazer a apresentação dele. Depois nós vamos para as intervenções, controladas, porque nós não temos muito tempo para ficar na live aqui gravada, né? E aí nós fazemos as conclusões. Mestre Fábio Parada, por favor. Legal, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Rogério Fonseca, pelo chamamento, pela disponibilidade de você nos atender, e dizer que você é um cara muito importante, foi, é e sempre será dentro da Movimentos e para a capoeira a sua presença. Fica sabendo disso, já que não está gravado, então vamos falar sobre isso. Você faz muita falta nas nossas rodas. Então, quando você estiver tranquilo, sei que você trabalha bastante, tem sua família, quero dizer isso para você aqui em viva voz, que você faz muita falta e que você não deve ficar longe das nossas rodas, dos nossos eventos e da nossa celebração da vida, que é jogar a capoeira, né? Tá bom? Então, obrigado aí por aceitar o convite. Paradinha também, obrigado por chegar junto, auxiliar, né? E a todos que estão presentes. E vamos aproveitar o homem com a voz mais bonita que eu já vi na roda de capoeira, o axé, Rogério Gogó de Ouro. Obrigado, meu irmão. Vamos embora. Obrigado, mestre Parada. Obrigado, contramestre Jefferson Paradinha, pela orientação dos trabalhos aí. É um prazer imenso poder estar batendo esse papo com vocês, né? É uma live, mas não é uma palestra, não é nada nesse sentido, é mais um bate-papo para que a gente possa estar trocando conhecimentos e contar um pouco da história da minha vida.
desde que eu tive o primeiro contato com a capoeira Movimentos, né, mais em especial, e tudo que ela me trouxe de benefício para a minha vida pessoal e profissional também. Eu estava tentando compartilhar a tela com vocês aqui, mas o meu sinal está caindo. Depois eu passo, tudo que eu estiver lendo aqui, depois eu passo para vocês, para que, se alguém tiver algum interesse em algum detalhe assim, para ficar mais fácil. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui em tentar mexer com a tecnologia. Infelizmente, ainda estou engatinhando um pouco nisso aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar assim, falar para vocês, antes de entrar de sola no assunto, colocar quais foram os meus primeiros contatos, né, com a arte da capoeira. O início da minha prática foi na Associação de Capoeira, na Academia Heróis, né? Na realidade, a Academia Heróis era uma academia de musculação e ela cedia um espaço para ter aulas de capoeira, onde eu tive meus primeiros passos com o contramestre Wagner Munhoz, que não está mais entre nós, e o mestre Cunha, né, conhecido por vocês na época. Os dois não eram mestres. Eles eram um cordão azul ainda, eles estavam estagiando para ser professor, contramestre, né, e seguindo a caminho. Infelizmente, o Wagner nos deixou por motivo de saúde, e o Marcelo Cunha está aí, hoje é mestre, bem conceituado, conhecido no estado de São Paulo inteiro, que está no Brasil, em vários locais. Aí é um cara de muita consideração, que eu tenho muito apreço também. Porém, nesse ano, isso foi em abril de 1990, que eu tive o primeiro contato, né, com a capoeira. Quando chegou em setembro, então, hoje, o mestre Marcelo Cunha teve que fazer uma viagem aí, da qual ele teve que ficar afastado do grupo, e nós ficamos só, o grupo inteiro, né, os alunos ficaram com o contramestre Wagner Munhoz, que era aluno do mestre Parada, da Movimentos, e a gente ficou um tempo aí treinando pela rua, treinando na praia, né, como se fôssemos os verdadeiros capitães da areia, né, que era, na realidade, o nome do grupo do mestre Cunha antes de entrar nessa Academia Heróis aí, que treinava em uma outra academia de musculação. Bom, como é que eu cheguei na Movimentos, né? Quando chegou em novembro de 1990, no começo do mês, a gente estava correndo na praia, fazendo uma ginástica lá, eu, o contramestre Wagner Munhoz e mais uns 3 colegas aí, mais 3 alunos. E aí a gente estava correndo na praia, a gente passou pela frente da Galeria de Moreira, assim, eu estava na beira da praia, a gente correndo na beira da praia, e lá perto da calçada, para quem conhece aqui a Praia de Santos, não sei se tem alguém que é de fora, lá no calçadão estava tendo uma roda, né, onde tem um gramado e tal, uma roda da Academia Movimentos. E aí o Munhoz, né, o Wagner, falou assim: meu primo está dando aula lá, e caramba, o Parada, depois na volta vamos passar lá, quem sabe a gente joga um pouquinho. Porque a gente estava correndo com a roupa de calça de capoeira, né, a gente estava correndo e tal. Aí fomos até o final da praia, e na volta, quando a gente chegou, a roda já tinha terminado. Infelizmente, a roda tinha terminado. Infelizmente ou felizmente, porque talvez se a roda estivesse rolando, a gente talvez jogasse um pouquinho de lá, fosse embora antes da roda acabar, não teria um bate-papo com o mestre. Aí, quando nós começamos a conversar, o mestre Parada, os alunos tomaram aquele banho de mar e tal, e aí o mestre Parada conversou com o primo dele, né? Eu fiquei só de lado, assim, o mestre Parada nem sonhava em conhecer a gente, assim, aquele dia foi de vista só. E aí ele chegou e falou: e aí, primo, como é que estão as coisas e tal? Os dois começaram a conversar, e aí ele viu a nossa situação de rua, né? Eita, nós. Desculpa aí. E aí ele chegou e falou assim: primo meu não fica na rua. Semana que vem eu quero ver vocês lá na minha academia. Infelizmente, eu não tenho o horário que o pessoal na academia treinava segunda, quarta e sexta. Mas tinha vários horários, né? O mestre Rivas dava um horário, a Sandra Maria, contramestre Sandrinha, tinha o horário dela, o Vanderlei Lacerda, o outro, tinha o horário dele, o João Cascão tinha o último horário, que começava quando o Vanderlei ia embora, no último horário que ia até 11h30 da noite. Mas na terça e na quinta tinha aula de alongamento com o professor Davi.
e a aula do professor Davi acabava 8 horas da noite. Ele falou assim, eu quero vocês lá 8 horas da noite, vocês não quero ver mais ninguém na rua. E aí foi bacana, foi o primeiro contato assim que eu falei, caramba, eu gostei desse cara só por aí, né? De ter falado isso aí. Eu tinha na época 22 anos, 22 para 23 anos, e eu não sei, o mestre Parada transmitia pra gente uma coisa de paizão, assim, apesar de não ter muita diferença de idade. 10 anos hoje para nós não é muita coisa, mas naquela época, né, se eu estava com 23, ele já estava com os seus 33 anos, mas ele já tinha aquela, sei lá, um carisma que era coisa fora do normal. Bom, aí nós começamos a treinar, vamos lá, começamos a treinar, coisa de 2 semanas a gente treinando lá, a gente não tinha contato com o mestre Parada, porque na época então ele estava fazendo faculdade, assim, a gente se via mais em roda de sábado e tal, mas como eu tinha acabado de chegar na academia, não tinha dado tempo ainda da gente ter um contato assim mais próximo. E aí teve um festival da Senzala, e em homenagem ao dia 20 de novembro, e teve uma apresentação no Teatro Municipal. Então teve o grupo do mestre Valtinho se apresentou e tal, né? E uma hora foi o grupo da Movimentos. Aí quando o grupo da Movimentos se apresentou, foi que o mestre chegou e falou assim, olha, ele começou a cantar e tal, e chegou uma hora que ele foi pro meio da roda. Ele foi pro meio da roda e começou a jogar. Aí chegou pro Wagner, que estava na bateria de instrumento, Wagner Munhoz, aí falou assim, ó, pega alguém aí para tocar aí. Aí eu toquei um pouquinho de berimbau, pouca coisa, né? Um pouco tempo que eu tinha de capoeira, e eu peguei o berimbau, um pouco tímido, mas eu peguei aquele berimbau e fiquei acompanhando assim. Aí o Wagner falou, canta aí, que ele sabia que eu apesar de novo, eu estava gostando de cantar, assim, era uma coisa que me chamava atenção. Só que na época era muito difícil como é que eu vou falar para você? O contato com os instrumentos, com o disco, com fitas, essas coisas era complicado. Então eu decorei um disco do Mestre Burguês, se eu não me engano era Muzenza 3, o nome do disco. E aí começou, aí foi o primeiro contato assim de apresentações, eu posso te falar o apelido eu ganhei ali naquele dia. Aí foi a primeira música que eu cantei nessa apresentação, ela falou, canta aí. Aí eu falei, eu vou cantar aquele coisa que eu sei, né? Eu comecei a cantar, o meu mestre, muito obrigado pela capoeira eu poder jogar. E dei sequência no disco. E aí eu vi que o mestre Parado olhou assim e falou assim, que é isso? Quem é esse cara aí, né? Até então a gente não tinha, eu nunca tinha me visto cantar. Mas também eu volto a repetir, que eu estou falando para vocês, era 2 semanas ou 3 semanas só de academia, né? Assim, a gente não teve tempo para isso. Aí ele olhou assim, aí olhou para o Wagner deu risada e tal. Aí, como sempre, as apresentações eram bem didáticas, né? Pedagógicas. No final, o mestre sempre colocava, depois da roda, às vezes depois da roda ele colocava um aluno para falar, outro para demonstrar uns movimentos, explicava o porquê, da esquiva e tal, e coisa e tal. E no final ele apresentava todo mundo. E aí, quando ele apresentou, tal, e aqui, estamos aqui, tal, Ribas, falou o nome de todo mundo. Não foi nessa sequência que eu quero dizer agora, mas aí ele olhou para mim assim e falou, esse aqui. Aí ele olhou assim, não sabia meu nome, isso é o Gogó de Ouro. Aí ficou Gogó de Ouro, ganhou apelido nesse dia aí, foi muito engraçado. Mas desses meus primeiros contatos com a arte também, uma coisa que com a Capoeira Movimentos, agora eu vou, não só com a Capoeira Movimentos, foi a localização da academia, o ambiente que era muito bom, o público-alvo que a gente teve contato, o público-alvo do mestre daquela época eram os jovens, os adolescentes, o pessoal que estava se perdendo um pouco, poderia se perder, é uma idade que, vamos dizer para vocês, para mim, assim, o meu pai sempre me ensinou tudo, o mestre Parada não falou nada mais do que o meu pai não teria me falado, mas quando vem de uma outra pessoa, parece que tem uma outra conotação, tem outro valor. Então, o meu pai falava, o mestre Parada falou, eu falei, não, então realmente, meu pai está certo, porque infelizmente o jovem é assim, às vezes a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, mas no meu caso não foi pela dor, não, foi pelo amor duplo, vamos dizer assim. E outros ensinamentos também que me marcaram muito na vida, foram dos primeiros deles foi o mestre
o mestre Parada cobrava muito a higiene pessoal, a nossa pontualidade, o respeito ao próximo e a valorização do estudo como uma ferramenta principal na nossa formação como cidadão. E hoje eu tenho a maior prova disso sou eu. Hoje eu não estou mais na academia, não estou treinando, eu estou sentado aqui dentro da minha sala, onde era a minha academia. Fazia tempo que eu não sentava aqui, para vocês verem como é que eu realmente estou um pouco afastado e tal. Mas a capoeira me formou como cidadão e ela me ajudou muito e me ajuda até hoje dentro da minha vida profissional. Mais para frente, durante o nosso bate-papo, eu vou explicar por quê. Uma outra coisa que me chamou a atenção era uma via de mão dupla, né? Esse negócio de relacionamento. E o mestre Parada, ele tinha uma valorização muito grande, uma confiança muito grande no corpo docente que ele tinha. Ele era o único mestre da academia, mas tinham os outros alunos que já estavam se graduando, né? Chegando já como se fosse aqui na educação formal, já estavam se formando, já eram auxiliares, já estavam se formando professores, já estavam para ganhar o seu, né? Que no caso na capoeira seria contramestre e tal. Um deles está aqui presente, que eu estou vendo na tela, o mestre Ribas, foi como eu acabei de falar agora, antes do começo da apresentação aqui, é um exemplo vivo disso aí. Então, assim, a gente respeitava demais eles. Por exemplo, eu sou mais velho que o Ribas. É pouco tempo, né? São 2 anos. Eu era mais velho de todos ali. Mais velho que ele, que o Eduardo, mas nunca, jamais eu levantei a voz para algum deles ou deixei de fazer alguma coisa que eles não fizessem, né, alguma missão, vamos dizer assim, que eles não me dessem para fazer. Podia ser o que for. Pega uma vassoura, vai varrer ali, ou, por favor, me ajuda. Sempre na educação também. É uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui. Todos eram muito educados. Isso me chamou muita atenção, porque eu vim de um lugar onde eu fui criado, né? Para quem não conhece, quem é de fora, assim, eu vim de um BNH, como uma comunidade de vários prédios, mas é uma comunidade não tão muito simples, mas o ambiente era um ambiente um pouco mais hostil, né? A gente tinha que ser um pouco guerreiro para poder viver naquele lugar. Então, eu tive na minha vida a oportunidade de ir para o caminho da direita e o caminho da esquerda. Um bom, o outro é ruim. Então tem a gente sempre viveu nas escolhas, né? Nas escolhas. E a capoeira dá movimentos por intermédio do mestre Parada e dos seus professores. Desculpa se eu não quero não esquecer o nome de alguém, né? Por isso que às vezes é bom a gente não ficar citando muito nomes. Mas como eu já falei no começo, na época que eu cheguei, os professores lá eram o Eduardo, mestre Eduardo hoje, mestre Ribas, a Sandra Maria Melo Pinto também dava aula, João Cascão, Fábio Moura foi meu professor. Eu cheguei a treinar com o Fábio Moura às 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, para ver o tanto que a gente gostava da capoeira. E estava lá, às vezes o Fábio Moura dando aula para 1 ou 2 alunos, sempre com a mesma dedicação. Então isso foi muito importante dentro da minha formação. Voltando no meu apelido, nas apresentações, foi aí que eu descobri a importância do trabalho da musicalidade para o capoeirista. O capoeirista não pode só jogar capoeira. Ele tem que saber jogar e outras coisas mais. Saber a capoeira do jogo dentro da versatilidade que ela tem. Todas as vertentes que a gente pode atuar. E uma delas era a música, né? Então, eu acho que o capoeirista, para ser completo, ele tem que saber fazer tudo. E a música foi uma coisa que eu falei, não, é importante. Não mais importante do que nada. Tudo é importante. É igual uma feijoada. A gente vai comer uma feijoada, tem que ter um pouquinho de linguiça, uma carne seca, mas tem que ter um pé também para dar um gosto, tem que ter né? Senão a coisa não funciona. Então, isso tinha um equilíbrio muito grande. Tá? Então, por isso que eu tive uma insistência muito grande com o aprendizado da música, dos instrumentos. Uma outra coisa que o mestre Parada sempre pregou lá para a gente, e hoje eu entendo muito bem, talvez na época a gente fica um pouco por falta de conhecimento, né? Demora para cair a ficha, era o respeito à individualidade, né? A individualidade que existia no grupo. Ou seja, tinha lugar para todos. Então,
vamos dizer, como qualquer em outro esporte, o melhor defensor vai defender, o melhor atacante vai atacar, o cara que organiza melhor vai organizar, o cara que tem mais facilidade de ficar na bateria de instrumento vai ficar. Então a bateria de instrumento eram sempre os mesmos que ficavam. Mas isso não é ruim, não. Foi muito bom, porque nós tínhamos um grupo muito forte, muito coeso. Não era o melhor, não vou dizer que era o melhor, mas era um grupo bom e era diferente. A gente tinha a nossa particularidade. Então, isso foi muito importante. Às vezes, em algum momento, a gente, enquanto novo, fala assim, pô, mas por que eu não estou lá na frente jogando? Aí você vai dizer, pô, lógico que eu não vou estar lá na frente jogando. Quem joga melhor? Não, o cara deixa ele jogar lá. Quando chegar na academia, aí sim a gente faz. Aí eu vou passar o meu conhecimento. Dentro da academia, eu passava o meu conhecimento que eu tinha de melhor para quem quisesse saber, é claro, né? E eu ia buscar com os meus amigos, né, com os colegas, aquela coisa que eu tinha, o meu ponto fraco, para poder melhorar isso aí, né? Então, isso foi uma coisa, foi muito marcante, muito importante. Inclusive, eu tenho uma fala de um momento depois, lá na frente, que eu vou chegar lá e dar conta para vocês. Essa ênfase na preparação física e psíquica dos alunos, o mestre tinha, era dele. Eu não sei se acredito que ele nunca tenha feito faculdade de psicologia, nem nada disso, mas ele era um psicólogo. Esse fato mesmo com relação a essas coisas que eu estou querendo dizer, de ele conseguir entrar na mente de cada um e tirar o que cada um de nós tinha de melhor. E o mais difícil é quando nós estamos lidando com o ser humano, tentar administrar os conflitos. E isso ele tinha muito, muito poder para fazer. Então foi uma coisa muito importante também. Dentro da Academia Movimentos, tudo acontecia dentro do jogo, sem violência, com muito entendimento, né, do que é um jogo honesto, onde o ganhar ou perder estava em segundo plano. Até porque uma fala do mestre era o seguinte, fala assim, cara, eu sempre fui grande, assim, não gordinho, fofinho que nem eu tô hoje, mas eu era um cara, sempre fui grandão, e às vezes um pouco descontrolado com as minhas pernas e tal, jogava, aí eu falava assim, toma cuidado, assim, se a gente tem que treinar aqui para a gente ter autonomia e ter a consciência corporal de eu poder soltar um movimento e saber parar na hora certa. Porque se eu não me preocupar com o meu colega, eu vou bater no meu colega e esse colega amanhã ele não vai vir treinar. Se amanhã eu bater em outro, depois de amanhã são dois que não vêm treinar. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu não vou estar jogando sozinho, ou mesmo que estejam todos dentro do mesmo ambiente, e chegou aquele cara lá, chegou o Rogério. Sai para lá, com esse cara eu não vou jogar. Então, foi uma coisa assim também que, de repente, por causa do motivo que eu fui procurar capoeira, porque eu era um cara de rua, eu fazia as coisas erradas que eu quero dizer, assim, nunca usei droga, nada disso. As coisas erradas que a gente fazia, esse negócio de ir na rua, tudo, qualquer coisa, já queria resolver no braço, entendeu? E a academia me tirou esse negócio, não tem essa violência. Eu tenho que saber que eu tenho condição, mas eu não preciso usar da minha força física, porque a coisa mais importante que tinha pra gente era o dom da palavra. Isso o mestre tinha muito bem e passava isso pra gente. Aí chegou na época até que eu falei, vocês querem aprender um pouquinho esse lado? Então vem cá. E sábado tinha um horário lá, fecha a academia, vem aqui vocês. Aí a gente viu o que era e falava, caramba, não é isso não, mestre. Vamos continuar no que a gente estava aí, que o caminho que o senhor está explicando é esse. Então era mesmo o que o pai falaria para um filho. Com relação às acrobacias, né? Todo mundo fala, pô, Movimentos é a academia que só tem acrobacia. Não, mentira. Não tem acrobacia. Apesar disso, eu posso falar. A acrobacia nunca foi meu forte. Né? Eu fazia muito pouco movimento de acrobacia, mas fazia tudo sempre dentro do jogo. Mas eu admirava muito quem tinha o domínio corporal e a destreza para poder aplicar todo o conhecimento, toda a inteligência corporal, tá aí a palavra do mestre Márcio, vou usar aqui, toda a riqueza, né, a bagagem cultural que ele tinha de inteligência corporal, que até a gente está falando em nomes aqui, mas cientificamente, mas intrinsecamente ele não sabia que essa inteligência deles era muito boa e era muito bonito de ver. Né? Inclusive nas apresentações a gente tinha
como é que eu vou falar para vocês? Uma coisa assim, era diferente, era bem diferente do que a gente viu o normal. O mestre Parada começou a mudar isso aí, né? Uma outra coisa que me segurou um pouco foram as visitas externas, né? Eu queria, às vezes, eu falei, não, eu tenho que conhecer a outra capoeira da rua. Esses caras estão falando que a capoeira da movimento só tem cara fraco, cara, não, eu vou lá. Aí um dia eu pedi para ele, falei, mestre, eu quero ir lá na academia X, não vou falar o nome aqui agora. Beleza, tu quer ir lá? Então pode ir. Em nenhum momento eu estou querendo dizer que lá não seria um lugar bom, não é isso. Ele só falou assim, ó, filho, toma cuidado, isso aí é rua. A rua não é igual aqui dentro. Aqui dentro, eu estou aqui para segurar vocês. Quando você vai para a rua, para uma outra academia, você tem que tomar cuidado, tá com o olho mais aberto. De todas... E outra, não fazer besteira, porque se eu fizer besteira, vai cair no meu ouvido, aí eu vou ficar brava com vocês. Mas tu quer ir? Vai. Então, visitei vários lugares, viajei também, quando foi possível, mas, volto a repetir, não estou dizendo que foi o melhor lugar, mas para mim foi onde eu me encontrei, foi onde eu me senti melhor, era dentro de casa. Como eu falei, viajei, frequentei vários lugares, mas nada igual ao que eu vi dentro da minha academia. Uma vez nós fomos fazer um curso de árbitro na Federação Paulista, isso foi em 92, se eu não me engano. Aí fui eu, mestre Ribas, João Carlos Bordalo, mestre Eduardo. Isso, fomos nós 4 fazer o curso. E aí, nesse curso de arbitragem, o árbitro tinha... a importância que foi passada para a gente é que o árbitro de capoeira, principalmente o árbitro de centro, que na época era, não sei como está hoje em dia, mas tinha o árbitro de centro e tinha 4 árbitros de canto. Ficava fora da roda com as bandeiras, né? As 2 bandeiras, levantava e tal, coisa e tal. E aí, quando a gente tinha que fazer o papel na aula prática, quando a gente tinha que fazer o papel de ficar dentro da roda para não atrapalhar, os caras ficaram abismados, né? Falaram assim, caramba, como é que esses caras estão fazendo? O Eduardo arbitrou o torneio gingando, né? Ele gingava aquele molejo dele, eu falei, caramba, que legal, não posso fazer feio, eu quero mais novinho, né? Eu falei, não vou fazer feio, não fiz bem igual o Ribas, o Eduardo, mas eu consegui dar o meu recado aí, e foi bacana essa parte também de aprender a organização, como é que é arbitrar campeonato e tal. Bom, no trabalho musical e nas artes cênicas, naquela época, nós tivemos um espaço na mídia muito grande. Não só a capoeira movimento, a capoeira no Brasil. Pegou uma fase que a mídia, a Rede Globo, também foi muito forte nesse quesito. Para vocês terem uma ideia, quem lembra, nessa década aí, 90 e pouquinho, tinha um Reclame de Calça Jeans. Aí eles pegaram o Mestre Boneco do Rio de Janeiro, que é o pai daqueles 2 atores, são 2 irmãos lá, Rodrigo Simas, né? E o outro irmão dele, são 3 irmãos, né, que fazem novela. E na época eles eram crianças, mas o pai deles, chamado Mestre Boneco, ele pegou os alunos dele e foi fazer esse Reclame de Calça Jeans. Todo mundo de calça jeans, com o corpo todo definido, né? Porque eles eram muito fisicamente... Posso falar que o corpo dos caras era brincadeira, sacanagem, coisa bonita de se ver e falar, caramba, eu quero treinar, quero ficar igual eles. E era reclame de calça jeans com o pessoal da capoeira. Saíram revistas, né? A gente tinha, por exemplo, a revista Capoeira, ela pegava as atrizes mais bonitas da época, né? Uma das mais bonitas, e colocava todo mês uma ia na capa. Foi a Tiazinha, foi a Feiticeira, mulher do Vitor Belfort, foi a Ana Paula Arósio saiu nessa revista, e saiu homens também, né? Porque, vamos supor, a mídia quer o quê? Ela quer atender também o público feminino. Aí ela pegou na época o filho do Reginaldo Faria, o Marcelo Faria, também, para sair na... Bom, beleza. Capoeira foi parar na Malhação. Aonde que a Malhação, né, teria um espaço para... Não, aqui tem nome de capoeira. Hoje, né, na novela, Horário Nobre, a gente está vendo... o pessoal fazendo ênfase o quê? Ao balé,
aquele balé com aquelas cordas lá, que é uma coisa que está na moda hoje. E naquela época, da década de 90, a moda era a capoeira. Então a mídia foi muito grande e ofereceu espaço para quê? Para que a gente tomasse cuidado com essas apresentações. Nós tivemos, na época, a gente fazia muita apresentação na rua. Depois da apresentação na rua, nós fomos convidados a fazer apresentações dentro das discotecas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma discoteca aqui no Gonzaga, chamada Zoom, e o gerente ficava olhando, a gente fazia a roda ali, era bem no Gonzaga. Ficava olhando, a gente fazia a roda bem no meio da praça, onde passa carro e não dá para ninguém assistir. Mas aí, como a primeira vez choveu, e a gente foi para frente dessa porta da Zoom, que ela tinha uma, não sei como é que a gente chama, uma laje, aquela laje que fica em cima, assim, uma cobertura, né? Aí gostamos daquele local, começamos a fazer roda ali. E o gerente ficava olhando para a gente. Aí o gerente ficava olhando assim, até o dia que ele chamou o mestre Parada e falou: vem cá, não, vocês não vão embora não, entra aqui. Aí eu só lembro que eu estava ali, o mestre, vamos entrar ali que o alemão convidou vocês. Olha, mas não me vai aprontar aí, pelo amor de Deus, hein? Porque a casa ia abrir mais tarde, né? Roda de sábado. E aí nós fomos lá e deu Guaraná para todo mundo, salgadinho, né? Tal, aquele salgadinho de pacote, coisa que vendia na balada na época. Até que o dia, ele chegou e falou assim: ó, mestre, eu quero que vocês venham fazer uma apresentação aqui dentro, mas na hora da balada. A balada começa, naquela época era mais cedo do que hoje, né? Começava 9, 10 horas da noite e até umas 2, 3 da manhã. Então, tipo assim, quando fosse, sei lá, 11 horas, ia parar o negócio, ia começar uma capoeira e ninguém ia entender nada. Então, ali a gente saiu da essência do jogo, nós tivemos que partir de uma apresentação. Então tinha que ter uma espécie de ensaio, quem vai sair da onde, quem vai entrar onde. Isso era muito legal, porque foi onde nós começamos a nos preocupar com essa parte coreográfica da capoeira também. Teve a volta dos festivais nessa década também. Antigamente quem fazia festival era só a Capoeira Senzala, que eu me lembre, tá? Se eu estiver enganado, depois o mestre Parada, que é mais antigo, o mestre Ribas, de quem eu estou vendo, pode explanar um pouco mais o assunto. Mas aí, teve a volta dos festivais. O Sesc tinha um festival chamado Sesc Móvel. Aí em 88, se eu não me engano, tinha sido o último, 88, aí parou. Quando foi em 90 e pouco, ele voltou como Fegide. Era quase a mesma coisa. Só que virou como Fegide, mas já não tinha patrocínio da Móbil Óleo do Brasil. Por isso que chamava Sesc Móbil. Então o festival era no Sesc também, mas chamava Festival de Ginástica e Dança. Então apresentava todas as modalidades relativas à ginástica, à dança, e apresentava a capoeira também. No começo, era uma academia de capoeira que ia. Depois o negócio ficou tão interessante que o festival era vários dias, então cada dia eles convidavam uma academia para divulgar o seu trabalho. Então isso foi muito importante também. Outra coisa que marcou, não está ligado diretamente à capoeira Movimentos, mas está. Por quê? Teve o surgimento do Clube do Capoeira. Nós perdemos espaço com a Liga Santista, né? A Liga estava meio, sei lá, meio desligada, não sei, meio apagada, não sei como é que era. Aí o mestre Maurício Rato montou o Clube do Capoeira. Aí ele chamou os professores, mestres e tal, o pessoal que tinha academia, e montou como se fosse no meu entendimento, era como se fosse uma outra liga, né? E como montou esse Clube do Capoeira. Esse Clube do Capoeira voltou a fazer festivais, e aí cada professor, cada mestre que tivesse um trabalho desenvolvido e quisesse mostrar nesse festival, ele deixava e todo mundo participava. Aí o mestre Márcio também vai lembrar dessa época, que ele também, aí nessa época ele já apresentava com o grupo dele, o mestre Ribas, o Eduardo com o grupo dele, a Movimentos e assim por diante. E esse clube do Capoeira, ele tinha um jornal. Esse jornal ele começou de 15 em 15 dias, depois passou uma vez por mês, depois chegou acho que 2 meses, aí no segundo mês, depois já parou também, não sei se por falta de patrocínio, ou seja lá o que for, mas eu cheguei a ser, só para deixar registrado, eu cheguei a ser colunista desse jornal, desenvolver temas sobre a saúde. Como
estudava educação física na época. Então o mestre Maurício pediu, pô, você não quer escrever fazer uma coluna? E toda vez que o jornal sair, tem uma matéria. Então aquilo me induziu também a pesquisar um pouco mais na área científica para poder escrever alguma coisa, por mais simples que fosse. Tá? Depois, uma outra fase que me marcou nessa década, eu já estou indo para a área acadêmica, vai. A minha experiência que eu tive com a capoeira na Faculdade de Educação Física de Santos, na FEFES. Primeiro, ela teve um formato extracurricular. Em 1992, era meu primeiro ano de faculdade. Dentro do prédio da universidade, tinha também, antes do curso de Educação Física, tinha o curso de dança, né? Faculdade de dança. E nesse dia, uma professora Cida, ela convidou um percussionista para dar aula para dar aula para a turma dela. E era a última aula como é que se diz? A última aula do dia, né? Da faculdade, que terminava 6h30, por aí, 6 horas, né? Era tarde essa faculdade de dança. Aí, conclusão, chegamos para a aula e estava lá uma sala de espelho enorme, com a tabaca lá no meio. A gente tinha aula de ginástica lá, de várias coisas. Aí teve as 2 primeiras aulas, quem usou a sala encostou a tabaca lá, e chegou na hora do recreio, né, a gente não prestava. Aí olhamos aquela sala vazia na hora do recreio. Eu estou falando recreio, parece coisa infantil. Na hora do intervalo, né, na faculdade, aí nós fomos lá, vimos aquela sala vazia, um atabaque ali esperando. Eu falei, pô, é agora. Vamos pegar o atabaque e vamos. Eu comecei a tocar, mas sem... como é que se diz? Sem previsão do que poderia acontecer. Aí, dentro da faculdade, tinha várias pessoas que faziam capoeira ou que tinham feito. Aí começou, entrou um, entrou dois, aquela sala ficou cheia de gente, e daqui a pouco estava rolando uma roda, ao som do atabaque, e aí tocou o sinal do intervalo, ninguém queria subir para as salas de aula, e no dia seguinte eu fui chamado na secretaria, na diretoria, né? Mas a diretora da faculdade não ficava ali, ficava num prédio lá na Constituição, onde era a faculdade de Direito e Odontologia, Pedagogia. E aí eu fui chamado, eu falei, caramba, vai dar né? Que porcaria que eu fui fazer, né? Aí, para minha surpresa, eu falei assim, é o seguinte, foi muito legal o que vocês fizeram ali ontem e tal, mas eu conversei com seus amigos, que na época era o Gelson Silas Pereira, né? Ele treinava na Areia Branca também, o Silas. Alguns aqui que estão presentes conhecem. E o Edmilson, que era aluno da Movimentos também. Na época ele era cordão amarelo e azul, mas ele fazia educação física e também estava lá na universidade e tal. Então já teve uma pré-conversa. Quando eu cheguei, a coisa já estava armada. Falaram assim, eu vou fazer um documento aqui, a gente vai encaminhar para a diretora Vera Taboada, e vamos ver o que sai desse documento aí. Vocês querem fazer isso aí? Mas eu não quero mais que atrapalhe o recreio de novo, o intervalo de ninguém, né? Quero que vocês estudem, vocês estão aqui para estudar. Mas antes de começar a aula da universidade, começava às 7, das 6 às 7, a sala é de vocês. Mas, cuidado. Aí veio esse documento. Eu tinha esse documento até pouco tempo, o Silas me trouxe, mas eu não sei onde é que ficou, porque estava datilografado, e já estava até apagada, né? Ficava só aquela marquinha da máquina, né? Das letrinhas da máquina. E aí estava lá o documento deferido pela diretora Vera Taboada, porém que tomasse cuidado com os espelhos e tal, com a terminologia, né? O palavreado e aquilo que fosse apresentado sem violência e tal. E nós ficamos 1 ano nisso aí. Quando chegou no final do ano, um pouco antes do final do ano, teve uma apresentação da Ala Sherman, e ela convidou, o pessoal da faculdade. Depois o mestre Parada, se quiser falar sobre o assunto, pode explanar com mais propriedade. Convidaram ele para levar movimentos para fazer a apresentação lá. E aí a Associação de Capoeira Movimentos esteve lá, fez essa apresentação, até então, tranquilo. Chegou o final do ano, férias. Quando chegou em janeiro, meados de janeiro, que as aulas começavam antes, a gente entrava de férias antes, mas
lá pelo dia 15 de janeiro, mais ou menos, já era a volta, o retorno, 15 ou 20. Aí quando eu voltei, aí quando eu entrei na faculdade, aí o professor João Patrão era o responsável pela secretaria, foi o mesmo que me convidou para dar essa oportunidade. Ele chegou e falou assim, ó, entra aqui que eu preciso falar com você. Aí falou, olha, vamos parar aquilo que a gente estava fazendo no ano passado. Aí aquilo foi, caramba, fez, né? Chama alguma coisa de errado e tal. E aí ele falou assim, não esquenta a cabeça, não fizemos nada de errado. Pelo contrário, foi tão legal que a gente agora conseguiu professor de educação física e a capoeira vai fazer parte da grade curricular, não como matéria, porque não tem como ter a matéria, né? Então, mas ela vai fazer parte, vai colocar, ela vai entrar na parte de lutas, então a gente vai convidar uma pessoa para ela para vocês aqui na faculdade. Aí, pô, beleza, fiquei muito feliz, né? Aí, a felicidade ficou dobrada, então falou, não, eu sou um mestre parado. Então, aqui na Baixada tem poucos capoeiristas, né? Capoeiras que têm conhecimento acadêmico, tem, vamos dizer assim, o pré-requisito para poder dar aula na faculdade. Rogério, o som está variando um pouquinho, é só para mim ou é para todos aí? Você pergunta para o pessoal, está variando aí? Tá, deu uma variada aí. Vê se melhorou agora aí. Show, melhorou. Melhorou? Então, peraí, isso aqui está na... Deixa eu tentar, pode ser meu fone aqui. Desculpa aí, galera. Então, mas só que para isso, quando isso aconteceu, foi importante porque a capoeira começou a entrar para nós aqui, pelo menos na Baixada, entrou como mais uma ferramenta de trabalho para o profissional de educação. Né? E foi quando o Mestre Parada depois foi 93, começou em 93, se eu não me enganar. Foi em 95 eu me formei, aí no final do ano chegou e me convidou, falou, você vai trabalhar comigo, vai ser o auxiliar, top. Fiquei feliz, né? Falei, caramba, eu dei aula, e na academia não dava aula, como é que eu vou dar aula aqui, né? Então, foi meio complicado. Mas para isso, eu tive que assinar um termo de responsabilidade na universidade como trabalho voluntário. Então, eu assinei esse documento e quando foi em 2000, comecinho de 2000, eu fui lá foi quando terminou o vínculo. Mas o que me marcou naquela época foi assim, eu estava com receio de como é que a gente vai lecionar para pessoas que são mais graduadas do que eu. Quando o mestre não está lá, como é que a gente vai fazer? Né? Enquanto o Parada está lá, o mestre está comigo, eu sou ali, estou só ajudando. Aí agora o dia que ele não aparecer, na época o mestre trabalhava na Mercedes-Benz, uma multinacional aí, e era lá no ABC, e muitas vezes não dava para estar aqui em Santos. Sexta-dia, a nossa aula para ver era quarta e sexta. Sexta-feira, como é que ia chegar aqui? Às vezes é comboio, era um monte de coisa, e aí eu tinha que começar o trabalho sozinho, até a hora do cara chegar. Não é a minha responsabilidade. Então, isso foi Aí foi onde eu consegui, através do poder do convencimento, né, mostrar para essas pessoas, até para o pessoal. Primeiro, se o cara é mestre e está vindo procurando conhecimento acadêmico na faculdade, ele está querendo buscar alguma coisa a mais. Então, foi onde o poder do convencimento entrou, que era a importância da bagagem cultural que a capoeira vai me dar no exercício da minha profissão. Então, aí que a gente começou a ter essa troca. E esse meu receio, para a minha felicidade e surpresa, eu estreitei os laços de amizade com muitos deles. Então, dentro dessas minhas viagens, essas coisas que eu falo para vocês, muitos deles, vamos em tal lugar, vamos para Santo André, vamos para não sei aonde. E eu acabei indo, uma coisa que eu pensei que fosse ser ruim, né, para mim, foi bom, assim, conhecer essas outras pessoas, né. A exemplo do mestre Bimba também, o mestre Parada, com toda a sua perspicácia e sabedoria, ele conseguiu dar ênfase na metodologia de ensino-aprendizagem, né? Que ele institucionalizou a forma dele para poder passar para esses alunos, porque nós tivemos algumas discussões assim boas, né?
com o pessoal, por exemplo, tinha pessoal dentro de uma faculdade de educação física, tinha o cara do Kung Fu, que é o Bamba do Kung Fu, tinha o cara do Jiu-Jitsu, tinha o cara do Judô, que quando a capoeira entrou, naquela época, o Judô perdeu um pouco de espaço lá dentro. Então a gente tinha que convencer essas pessoas que, peraí, mas por que tem a capoeira? Não, a capoeira tem isso, e a gente conseguiu, com esse poder do convencimento, conseguir alguma coisa mais significativa, que hoje quem está dando continuidade a esse trabalho aí é o mestre Márcio, com muita sabedoria, do jeito dele, com as coisas, introduziu outras coisas que na nossa época, em 90, a gente não tinha, dentro da Faculdade de Educação Física, né, dentro da nossa passagem ali, não tinha, eu não sabia trabalhar com esse público, vamos dizer assim, o público, não sei se eu vou me expressar corretamente, o público mais especial, essas coisas assim, eu não tinha esse conhecimento, o mestre Parada também não. Já o Márcio tem toda essa sabedoria, então ele conseguiu introduzir dentro daquele bolo que a gente fazia, ele conseguiu colocar mais um ingrediente. Isso foi muito importante. E eu dou os parabéns para ele, como sempre que eu tenho oportunidade de presenciar o trabalho, é muito vanglorioso para nós, saber que a semente que o Parada plantou está dando bons frutos, né? Agora, uma coisa que assim, já me perguntaram, pô, como é que a música te acompanha? Eu vou falar como um amigo meu falou uma vez, um aluno nosso aí, aluno nosso não, aluno da academia, né? Ele foi questionado pelo mestre sobre, o mestre Parada, às vezes, do nada, falava assim, responde tal coisa. E aí o cara não sabia responder, mas a pergunta que ele fez era sobre então, fala aí, o que é a capoeira, Batia? Ele falou assim, a capoeira é inexplicável, mestre. Todo tortinho, cheio de malandragem, é inexplicável. E aquilo ficou na minha cabeça, é um termo conhecido, né, por todos nós, essa palavra, inexplicável, mas me marcou porque eu falei, realmente, isso aqui para nós é inexplicável. Até hoje, para mim, mesmo que não esteja atuando diariamente, depois de 30 anos, 32 anos, né? Se me perguntarem hoje para mim, o que é a capoeira para você? Eu vou falar, a capoeira é inexplicável. A capoeira dependendo da forma que você olhar para ela e da forma de que você tratá-la, é o que é. De repente, a capoeira para mim é uma coisa, para o vizinho aqui do lado é outra, as duas, vamos dizer assim, as duas realidades, elas estão certas. Então, uma coisa da música, que eu vou te falar que era inexplicável, eu não sei falar para vocês. Eu não queria saber, sim, um pouco de conhecimento de uma ladainha, chula, as quadras de corridos, do bimbi e tal, mas o que mais me importava era conseguir colocar minha alma naquilo que eu estava fazendo, né? Seja cantando, seja tocando, seja fazendo um coro, e por que não também colocar minha alma quando eu estava ouvindo alguém, né? Que é muito importante isso também, a gente saber ouvir. E dependendo de quem tiver passando essa mensagem, a gente faz uma diferença, né? Dependendo do que a gente está ouvindo. Então, isso para mim também foi muito, como é que eu vou te falar? Foi uma coisa assim que me marcou bastante, né? Como eu vou usar uma expressão aqui do mestre Sombra, ele falava assim, gente, menino, ele olhava assim, olha meio para cima, né? Ele olha para cima, veja bem, é o momento de você colocar o seu corpo em oração. Eu falei, mestre, a primeira vez que ele falou, eu colocar o meu corpo em oração, para rezar, mas... aí você vai entender o que essa expressão tem tanto significado, né? Uma expressão tão pequena, uma expressão vamos dizer assim, de 5 palavras, né? E de repente ela tem colocar o corpo em oração. Ela tem vários significados, vários significados muito significantes, né? Por exemplo, uma coisa da música que marcava também, me marcou bastante e me fez me apaixonar pela música, foram as canções antigas, né? As canções antigas, elas sofriam uma influência muito grande da literatura de cordel. A literatura de cordel era uma coisa muito forte lá no Nordeste e desde dessa década aí de 40 para cá, hoje eu não sei como é que tá, se ela perdeu um pouco a força, mas muitas músicas tem umas músicas aí que a gente olha assim, pô, que música grande, né?
caramba, a música tem quase 10 minutos, mas o que está se transpassando naquela música é uma história de uma literatura de cordel que foi feita lá atrás, e você pega, vai ler aquela história e fala, caramba, era, por exemplo, a música do Vilela, né, do Valente Vilela e tal, tem lá a história. O Riachão tem uma historinha lá também. E outras coisas. Então isso me marcou bastante. A influência religiosa também, dos praticantes, a gente sabe que tem uma influência muito grande da música, então muita gente mistura, né? Acho que isso foi um dos fatores que há tempos atrás, né, as pessoas massacravam um pouco a gente, achavam que não, a capoeira, quem é capoeirista é um bandista, é candomblecista e tal, e não tem nada a ver, né? Todos nós sabemos disso. Mas por causa dessas canções, de algumas dessas canções, muita gente levou esse tipo de pensamento, né? Com relação às composições, eu fui um cara que eu compus muito pouco, mas até porque compor não é assim, para mim não é uma coisa muito fácil assim, como também cantar e tocar também para mim não é fácil. Não é qualquer momento que você tá para cantar, entendeu? Depende, você tem que estar naquele clima e tal. Como eu falei, de viajar, aquela coisa de colocar o corpo em oração, você tem que sentir aquele momento. Aí você canta. Por exemplo, se você, no meu caso, né, eu fico muito afastado assim. Se hoje eu for para uma roda, eu não vou cantar o mesmo axé que eu cantava antes. Isso é uma coisa que eu tenho que reconquistar novamente. É igual uma namorada. Tu briga, fica um mês separado, quando tu volta, tem que reconquistar tudo aquilo de novo. Porque para mim é uma coisa viva, não é só chegar e cantar. Antes, quando eu comecei, eu acho que eu gritava muito. Eu tinha muito grito, por ter a voz alta, eu gritava, mas a parada não é gritar, a parada é chamar aquela coisa de dentro, aquele negócio que vem pelo teu diafragma, assim, quando você vê, vai lá, né, sei lá, te transcende a outras coisas. Os compositores que no começo, né, me chamaram muita atenção foi o Mestre Liminha, a quem eu tive um contato próximo maior, né, dos nomes que eu vou falar aqui agora, Aparício Bolinha e Tony Vargas. Tony Vargas do grupo Abadala, né? Eles, cada um, eles eram muito, não, o Mestre Liminha infelizmente já nos deixou, né? Mas vamos dizer do Aparício, do Bolinha, do Tony Vargas, até hoje, os caras fazem música, mas eles fazem uma música com significado sempre voltado para a ancestralidade, eles vão buscar umas coisas lá atrás. E, por exemplo, tem composição de música que é uma música que é feita para você jogar. Tem outra música que é legal para a gente... Não, eu quero só escutar, eu quero só ouvir, né? E então cada um, eu vou dizer assim, vamos dizer assim, são três atacantes, cada um com uma particularidade diferente. Um dibra, o outro é fazedor de gol e o outro sabe como é que é? Então foram três, vamos dizer assim, são três pilares diferentes dentro da capoeira que me chamaram a atenção. Sim, eu estou em vaga da Senzala do Rio de Janeiro, né? Desculpa, da Senzala do Rio. E o grupo Senzala, era ele, Nestor Capoeira. Foi um erro na minha fala aqui. Inclusive, o primeiro livro que eu li chamava Galo Já Cantou, Já Raiou o Dia. Era um livro do Nestor Capoeira. Depois de brinde vinha uma fita cassete do Tony Vargas e o Nestor Capoeira cantando. E aí também foram várias músicas que eu peguei ali nessa época aí. Bom, agora vamos falar para o que mais interessa, assim, a capoeira e a musicalidade na aula de educação física. Para mim ela me ajudou, assim, foi coisa fora do normal. Por quê? Na aula de educação física escolar, né, eu tenho um componente curricular. O componente curricular é a educação física. A capoeira, ela entra o quê? Como um instrumento de trabalho para eu tentar atingir o objetivo que eu quero, né, por vários motivos. Agora, uma das coisas que me levou a utilizar a capoeira dentro da aula de educação física, porque eu vou explicar o porquê já. Primeiro foi a adequação dos espaços físicos, né? Nas escolas, em todas as escolas que eu trabalhei aqui, da prefeitura e tal. Não, são escolas que não têm muito um espaço, como é que eu vou falar assim?
não querendo falar mal, mas a educação física sempre ficava, né, naquela época ainda pelo menos, ficava sempre meio para o segundo plano. Então, ó, tá chovendo, onde é que vai ser educação física? No meio do pátio, com o recreio, com um monte de criança, entra um recreio, sai outro, e isso atrapalhava bastante a gente. E então, só que eu tive vários problemas, né? Mas dois mais significativos. O primeiro, eu tive que convencer a direção, a coordenação da escola, né? E as famílias, ainda mais por causa da questão religiosa e pela questão da violência. Você tem que convencer esse pessoal. Então, o que eu vou fazer? O quê? Eu vou convencer como? Através da música, das apresentações. Eu fiz com as crianças de ensino fundamental 1, crianças de 9, 10 anos de idade. Cheguei a fazer puxada de rede, apresentação de maculelê, sempre dentro da limitação e do grau de dificuldade que os alunos podiam dar esse retorno para mim, né? E uma coisa que me chamou, que me despertou assim depois, aqui em Santos, por ser uma cidade relativamente pequena, então, nos dias de hoje, tem vários locais que tem capoeira. Então, eu comecei a trabalhar os temas transversais. A história da arte do Brasil, a história do Brasil, a história da cidade e a história do próprio bairro. Por exemplo, a última escola que eu trabalhei agora chama Olavo Bilac, né, no Canal 1. Então, ali tinha a Academia do Mestre Deraldo, que hoje está nos Estados Unidos, que é em cima de uma padaria, que é bem em frente à escola. Então, olha só como é que começa a rolar assunto aí. Aí tem a criança que um tio ou o avô treinou ali e tal. Então, você acaba trazendo uma forma de convencer a criança, porque a criança tem que ser chamada a atenção do que você quer, do teu conteúdo, através do convencimento, nunca da coação. E, por exemplo, se a gente colocar esporte com bola e capoeira, quem vai ganhar? O esporte com bola, seja handebol, vôlei, futsal, qualquer coisa. A criança quer se movimentar. Tu fala, não, hoje não vai ter bola, hoje vai ter capoeira. É diferente de um trabalho que, assim, ó, as crianças se inscrevem para fazer capoeira, é diferente. Ele vai porque ele quer. Mas chegar numa aula de educação física e falar, hoje não vai ter aula, né? Não vai ter, como é que se diz? Não vai ter bola, nós vamos fazer capoeira, é complicado. O começo foi complicado. Como eu não consegui compartilhar a tela com vocês aqui, vou virar aqui um pouco aqui, eu vou tentar mostrar uma tela para vocês. Peraí. Aqui, se está dando para vocês verem essas fotos, está dando para vocês enxergarem bem ou está difícil? Tá, ó, Jóia, então, esse aqui, ó, não é uma aula de capoeira, tá? Essa outra foto aqui também, que estava na apresentação, não é aula de capoeira. Isso aqui é o recreio da escola. Era o recreio da escola que chegou uma hora que as crianças pediram no recreio, em vez de estar jogando bola, falaram, não, tio, vamos fazer capoeira. E eu perder não, que a gente nunca perde, né? O meu intervalo para fazer o negócio da capoeira com eles. Tinha um vídeo aqui, depois eu vou botar o link para vocês assistirem aqui também. Esse aqui é uma aula dentro da sala de aula, tá? Eles estão fazendo... Opa, deixa eu voltar aqui. Vocês estão me vendo aí ou não? Peraí. Eita, não. Deixa eu rodar. Peraí. Oi, estão me vendo aí? Perfeito, tá, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Cacilda. Essa tecnologia tá... Então, deixa eu voltar a tela para mim. Na realidade, essa última foto que eu mostrei para vocês, é uma aula teórica. Eu estava para eles ensinando, passando para eles a lenda do maculelê e tal, e no final a gente foi cantar a música. Então é um vídeo, eu fiz um videozinho, depois eu mostro o link para vocês assistirem, deles fazendo a música, cantando a música, né, do maculelê e tal. Então, numa aula que antigamente a educação física, tá chovendo, todo mundo dentro da sala, aí pega o quê? Pega o xadrez, uma criança dessa de 8 anos vai jogar xadrez? Tem o xadrez, o dominó, um caderno para desenhar, era isso que rolava. E hoje não, a capoeira nos dá esse conteúdo para poder trabalhar, né? Essa outra foto que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei aqui, é o reconhecimento pelo trabalho da educação física em destaque. Aqui tem duas pessoas aqui, não sei se eu vou tentar chegar mais perto.
Aí do lado, vamos dizer assim, do meu lado direito, essa aqui é a professora Sandra Freitas. Ela nos deixou faz pouco tempo, também vítima de um câncer. E esse aqui é o professor, o João Batista Freire, que esteve aqui em Santos. Foi quando eu recebi uma homenagem por causa de uma dessas apresentações que eu fiz na escola, e eu apresentei para o pessoal da Secretaria de Educação. Então, foram pessoas que me marcaram muito. E no final, como eu falei para vocês, infelizmente, desculpa, não dá para... eu coloquei aqui, essa aqui é uma foto, vou chegar mais perto um pouco aqui, a foto minha, do Mestre Parada. Nós estávamos em Poços de Caldas, num curso, e numa hora vaga a gente foi no quarto fazer o quê? Bater papo e tocar uma música de capoeira. E, para finalizar, eu deixei aqui a primeira música que eu contei para ti. Ô meu mestre, muito obrigado pela capoeira eu poder jogar. Muito obrigado, mestre. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. O conteúdo, não sei, pode não ter muita coisa, mas é mais um conteúdo histórico do que outra coisa, né? É uma coisa que foi importante na minha vida, e eu queria agora agradecer a presença de todos vocês aí. Mestre, muito obrigado. Mestre Paradinha me convenceu, e pode ficar tranquilo que eu não vou sumir não, mestre. Eu vou voltar aí para estar um pouco mais presente aí com todos vocês, tá bom? Muito obrigado de coração. Se por acaso alguém quiser perguntar alguma coisa, também eu estou à disposição aí, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Salve, salve. Bom, depois desse resgate histórico, né, de uma memória histórica e afetiva espetacular, né? Eu vejo você falando da capoeira e da sua atividade na escola, eu me vejo hoje na escola, né? E todos esses problemas que você relatou, eu vivencio hoje, né? Quando você falou aí que o Mestre Parada fazia as perguntas, eu lembrei do projeto, que a nossa coordenadora Maria Luísa está até presente. Sábado passado não tive aula porque eu tinha reunião pedagógica, e no projeto teve um mutirão de uma horta, de um plantio solidário. E na semana retrasada, ao sair, eu falei com os meninos, falei, olha só, sábado que vem eu não venho, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o que é capoeira e quais os instrumentos mais utilizados na capoeira. Isso foi há 15 dias atrás. Hoje eu cheguei para dar aula, eu tinha até esquecido. Estou vendo aquela galerinha na filinha, assim, me entregando os papeizinhos, eu falei, não estou entendendo. Em casa é que eu fui entender, era a resposta da pesquisa que eles fizeram, né? Muito bacana, cara. Um copiou do outro ali, que você vê que a resposta era igual, mas o intuito foi alcançado, o objetivo foi alcançado, de fazê-los pesquisar, né? Registrar a presença aqui do mestre Marcelo Bolha, mestre Márcio, contramestre Tirano Tavaí saiu, contramestre Manim, José Mauro, irmão do contramestre Elídio, que está presente também aqui da Zona da Mata Mineira, Nelson Cartão está aí, André Luiz, Vicente Santos, contramestre Chininha, não pode ter sorteio, senão Chininha leva o livro, não sei o que ele arruma, que ele sempre está levando os nossos livros. Se eu esqueci alguém que estiver vendo aí, por favor, posso te falar. Porque o mestre Márcio levantou a mão, fica à vontade, mestre. Bom, boa noite, prazer em estar com todos vocês. Esse André que se apresentou é o Sorriso, fez muito tempo parte da Movimentos, hoje está no Comércio Eduardo, no Equilíbrio, é um grande irmão. E, bom, primeiro eu cumprimentar, né, o Rogério, pedir a bênção para o nosso mestre Parada, cumprimentar os nossos irmãos aí, Paradinha, Ribas e todo mundo. E parabenizar mais uma vez o Rogério pela emoção que ele colocou. Isso é mais importante do que qualquer embasamento científico, né? Nosso mestre sempre falou para a gente fazer as coisas com amor, com equilíbrio, de realmente sermos seres humanos melhores. E você demonstrou tudo isso, um pouquinho da tua essência hoje. E o mestre foi muito feliz quando ele falou que você faz falta, e faz demais. E você é um cara que sabe chegar, sabe pisar maneiro em qualquer lugar, e sabe transmitir tudo que você tem de talento para todos nós. Então, eu
volto a dizer que você realmente é muito importante para mim, para minha formação, além da nossa amizade que a gente tem. Então, só parabenizar. Mas tem uma pergunta, aproveitando. O mestre foi realmente a sua maior referência, assim como acho que o Cunha, o nosso finado Wagner, eu até postei uma foto, né, do Wagner essa semana, eu acho que tem a ver com você pra caramba, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o mestre Liminha, porque o mestre Liminha é um capoeirista conhecido mundialmente, uma referência para todo quem fala de capoeira, sabe que o Liminha é um cara muito completo, né? Então eu queria saber como é que foi. Você já me contou essa história, mas acho que vale a pena contar aqui um pouco, né? Como é que você chegou nele, como é que foi, entre aspas, esse namoro, né, para o negão te receber e depois virar uma pessoa que você ganhou o respeito dele, né? Isso é muito importante que a gente fale. Parabéns, meu irmão. Márcio, obrigado. A recíproca aí é verdadeira também. Eu te considero muito. Aprendi muito com você. Mas voltando para a sua pergunta, senão não me perco aqui. A minha relação com o mestre Liminha, eu vou tentar ser breve aqui, porque é muita coisa para falar também. Fora da academia, tirando o mestre Parada, assim, fora de vocês todos, de Ribas, assim, fora da academia, eu tive um dos exemplos, não só como eu falei, como na musicalidade também, foi realmente o mestre Liminha. Mas eu peguei o mestre Liminha assim, eu falei, não, eu vou pegar esse cara, porque ele tinha fama de mal que batia em todo mundo. E ele era do meu tamanho, só que eu era bem magérrimo mesmo, né? E ele era um cara muito forte, cara, era brincadeira. Mas eu falei que eu vou treinar, vou pegar esse cara aí e tal. Mas nunca tinha visto o Liminha, nunca tinha me aproximado dele, não tinha uma coisa assim de perto, tá? Só que barato. E aí nós fomos para um batizado na Praia Grande, uma batizada da Associação de Capoeira Arte Brasil. Se eu me enganar depois, vocês podem me corrigir. Do mestre Alexandre Cunha. E aí fomos para esse batizado e tal. Aí lá nesse batizado, eu era aluno ainda, não participei de nenhuma roda de mestre, nada disso. Mas eu falei assim, caramba, eu vou chegar nesse cara aí. Bom, acabou o batizado e tal, fomos para uma churrascada na casa do Alexandre, seu Douglas, finado Douglas. Aí fomos lá para casa do Alexandre e tal, tava rolando churrasco, aí festa de capoeirista tem o quê? Um berimbau e tal, e começa o fora do Liminha, que era o cantador, né? Aí o Liminha começou a cantar, mano. Começou a cantar e tal, aí não sei o que me deu, rapaz. Espero que vocês entendam, assim, guardadas as devidas proporções, eu vou desafiar esse no cara no canto. Na mão não vai dar, mas no canto, meu irmão, vai ser. E aí a gente começou, eu mandei pra ele, ele mandou pra mim, eu mandei pra ele, ele mandou pra mim. Eu era novo, cara, eu tinha o quê? Dois anos e pouco de capoeira, era um garoto em todos os sentidos, né? E aí no final ele apertou minha mão, assim, e falou, caramba, cara. E aí foi daí que começou, assim, uma relação mais próxima. Ele começou a frequentar a nossa academia também, não vou dizer que foi por minha causa, não. Como eu falei, ele foi no batizado da Praia Grande. Se eu tiver enganado, vocês me perdoem, o mestre pode confirmar aí. Inclusive, quando ele chegou no batizado, acho que o pessoal ficou, putz, o Liminha tá aí e tal. Mas ele se comportou bem, foi pra festa, tudo de bom ele fez naquele dia. E aí dali não foi só um namoro, uma relação Rogério Liminha. Foi uma relação Liminha-Movimentos, que eu acho que se estreitou mais naquele momento. Dali para frente, desse batizado para frente. Então eu participei de várias rodas com ele. Ele me levou para treinar em vários lugares também. Quando ele ia nas andanças dele por aí, vamos lá, velho, já que tu quer sair, então vamos aprender um pouco aí também. Então também aprendi muita coisa com ele. E também tem um ponto, vamos dizer, um ponto negativo nisso aí que eu preciso curar de mim mesmo, né? No batizado, eu estava até conversando isso aí outro dia com o contramestre Paradinha. Eu falei, ó, no batizado que foi na Zoom da Movimentos e tal, foi lá no meio do batizado que eu fiquei sabendo que ele ia sair do país. E aquilo me chateou, assim. Falei, caramba, não sei se o mestre vai lembrar. Eu comecei a cantar, cantei uma música, não lembro qual era lá, estava cantando na roda, aí jogou Liminha, jogou bandeira, foi um jogo avassalador, cara.
E tudo sem violência, mas um jogo sei lá, um jogo de mestre, um jogo de, sei lá, não tem, inexplicável. Volto a falar isso aí. E aí depois acabou o jogo e tal, aí o Parada sempre parava um pouquinho batizado, ia começar as graduações, depois dessa roda de mestre, ele ia dar graduação pro pessoal. Aí tal, apresentou, esse aqui é o mestre tal, esse é o mestre Bandeira, mestre tal, esse aqui é o mestre Liminha, infelizmente está deixando a gente e tal, e aquilo eu sentado assim, eu falei, caramba, tá indo embora, tá indo para a Suíça e tal, rapaz, naquele dia eu abaixei assim eu estava sentado como a gente ficava, né, perninha de índio, que a gente fala para as crianças. Eu comecei a chorar, rapaz. E eu não consegui me segurar ali. Não pela relação de amizade que eu tinha com ele. Aí eu fiquei assim, pô, caramba, eu fui saber pela boca dos outros. Boca do mestre Parada, é claro, no microfone. Mas falei, caramba, por que ele não confiou em mim? Será que tinha alguma coisa, né? Mas depois eu vim entender, porque ele estava também, o mesmo relacionamento que ele tinha com a gente na Movimentos, o Liminha era um cara bem quisto em todos os locais. E ele tinha um contato muito grande com um aluno do Alexandre Cunha que chamava Juninho. E esse Juninho era um moleque do Cacau, tinha dinheiro e tal. E eles que estavam arrumando essa situação, mas deve ter falado a Liminha, não fala para ninguém, né? Isso aqui vamos deixar. Então eu fiquei sabendo batizado. Não sei se o mestre Parada vai se lembrar disso, mas eu nem peguei graduação. Eu peguei e fui embora. Aí começou, quando dá um beijo, pai, chamou os caras aí, vou no banheiro. No banheiro eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí fui pensar um pouco na vida. Mas não tenho mágoa, não. Tenho muita. Agradeço a ele muita coisa também. Sou muito grato dele, reconheço o valor dele. Eu acho que é um dos mais completos que a gente viu por aí. Beleza? Salve, salve. Deixa eu contribuir com essa fala sua aí. Eu estava lá, foi em 1992. Foi na coisa mais linda que eu vi, foram duas coisas aquele dia. Primeiro foi o mestre Parada jogando com o Eduardo, depois do Eduardo jogar com todo mundo. O mestre Parada faz uma chamada, o Eduardo vai lá super cansado, ciscando no chão, não sabia o que ia acontecer. O mestre Parada arranca uma corda, né? E batiza o mestre Eduardo ali, mestre do primeiro grau. Eu lembro do discurso do mestre Parada, né? Esse jogo que você falou foi do mestre Liminha e Bandeira, você estava cantando, eu lembro da música. Quando eu aqui cheguei, um birimbau ouvi, deu uma alegria imensa. Esse dia não sai da minha memória. É isso aí, eu estava lá, eu vi, Rogério, eu sou testemunha viva. Só para completar essa música aí, o cara que, na realidade, né, o pessoal que conhece vai saber que é um plágio, né? Mas a letra foi o Rivas aí que fez junto comigo aí. Tá aí presente aí, marcou bastante essa música aí. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não quiser, a gente vai passar para as considerações finais. Foi uma aula assim, de resgate histórico e afetivo, né? Nós teríamos aqui assunto para ficar falando muito mais horas. Gostaria de agradecer a todos. Desculpem aqueles que eu não citei os nomes, mas eu citei no início da live, né? Desculpe aqueles que eu não conheço, só citei o nome aqui. Gostaria de agradecer a todos. Passo a palavra para o Rogério para as considerações finais e depois para o mestre Fábio Parada. Nós estamos fechando aqui com 1h20. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Nós temos aí uns 10 minutinhos para encerrar a live. Fique à vontade, Rogério. Bom, pessoal, como eu falei no começo, isso aqui era mais um bate-papo, né? Apesar de que um bate-papo que mais eu falei, né? Mas a minha intenção era essa, não é ensinar nada para ninguém, simplesmente era de uma forma sucinta tentar agradecer a receptividade que eu tive na Associação de Capoeira Movimentos, a história que eu consegui construir ali, todos os ensinamentos que eu tive e que me fortaleceram como cidadão, como pai de família hoje e como profissional. Né? Então, isso que foi importante para mim, que eu queria passar para vocês o quanto eu sou grato. Mestre Parada, né, agradecer e tal. Por isso, era uma coisa, seria mais isso. Assim, espero ter atendido a expectativa de todos vocês, tá bom?
E só para ia deixar registrado aqui, é legal que a capoeira foi tão boa, né, para mim, como eu falo ainda na minha atividade como profissional de educação física, que dia 14 agora, por coincidência, é dia do meu aniversário, e eu vou receber um prêmio, né? Vou ser homenageado na Câmara dos Vereadores de Santos pelo Conselho Regional de Educação Física, por causa dos serviços prestados para a prefeitura e para a educação física. Então, se eu não tivesse esse conhecimento também da capoeira, talvez, né, essa homenagem ficasse um pouco mais para lá. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, mestre Parada, e tamo junto. Me aguarda. Dia 22, né? Me aguarda lá dia 22 que eu vou estar presente. Salve, salve. Mestre Parada, por favor. Marcelo levantou a mão, Marcelo? Oi, salve, salve. Desculpa o atraso aí, Rogério. Bom, lembra aí quando a gente se conheceu, acho que ali na Henrique Soler, ali, né? Era Heróis, né? Não peguei o começo aí, mas ela viu o primo falava, né? Vai lá, primo, vai lá, dá um treino com a gente. Aquele jeito dele, né? Wagner, só lembranças boas. E é isso aí, mano. Tamo junto aí. Não tenho nada para falar, não. Só que uma honra conhecer você, uma honra conhecer a todos aí. Nós somos da mesma árvore, da mesma raiz. Temos essa ligação aí. Muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. É isso mesmo, Associação de Capoeira Heróis. Eu falei no começo aqui da apresentação, deixei bem gravado esse momento. Inclusive o Ribas, eu conheci o primeiro dia, foi lá também. De motinha, chegando lá para fazer uma aula lá com a gente, lá, passar um pouquinho de conteúdo. Todos vocês tinham uma relação muito boa com eles, né? Então, como você falou, somos frutos da mesma árvore. Obrigado, um grande abraço aí, Marcelão. O André tá quietinho aí também, não falou nada, não quer perguntar nada, André? Sabe de tudo da minha vida, né? Um livro aberto, também tá tranquilo. Não pega nada. Um abraço. Então, licença aqui um pouquinho, então, aos irmãos, mestre Paradinha, todos os presentes, mestre Ribas, né? Mestre Márcio, mestre Marcela, que a gente fica em casa, né? Muito legal, muito bacana. Parabéns, irmão, parabéns. Só isso, né? Essa tua simplicidade, e você tem muito, muito, muito que crescer mesmo, e eu sempre, quando pude aproveitar, né? Você sabe disso, aproveitei todas as suas informações, artigos, enfim, é isso aí, cara, sou teu fã mesmo, bom? E eu tento cantar um pouquinho, né? Inspirando em você aí também, sempre. Continue também sempre nessa pegada, irmão. Tá? Sucesso, sempre. Obrigado. Valeu, obrigado, Andrezão. Fica com Deus aí. Obrigado pela presença. Valeu. Mais alguém? Mestre Parada, então, faz a honra, por favor, as honras. Legal. Então, obrigado todos, a todas. Obrigado, Rogério, por nos lembrar de momentos incríveis, né? Claro que não foi nem metade do que nós vivemos, passamos juntos, né? Mas você fez a gente viajar no tempo, e uma coisa que eu sempre pensei na minha vida pregressa, né? Como professor, como educador, como ter uma academia, foi exatamente hoje poder desfrutar de uma pessoa que passou pela Movimentos, continua presente, né? E confirmar que a capoeira, a princípio, ela está aí a segundo plano, porque você, por enquanto, não está se movimentando, mas tem uma história incrível. E quando eu tenho oportunidade de falar, de discorrer sobre a Movimentos, sobre o método que Deus me iluminou, né? Colocar naquela época, meu entendimento hoje, meu aprendizado hoje ainda, administrando aula para as crianças, né? É dizer a vocês que cara, a melhor coisa que tem para o mestre, o professor, educador, é exatamente isso, né? A semente brotou.
E, se for bem cultivada, dá frutos, né? E você é um dos frutos, né? Como todos que estão presentes, que passou lá pela Movimentos, que tem esse entendimento. E essa é a nossa missão, né? De jogar semente para os nossos alunos, para os nossos amigos, para o meu filho. Minha filha, hoje até, a gente estava conversando hoje logo cedo, né? Ela está no Oriente. E essas sementes que a gente tem que jogar mesmo. Porque esses são os frutos, né? E você é um dos frutos e estávamos certos. Essa é a parte mais legal. Aí eu posso hoje, né, deitar o meu travesseiro e falar, missão cumprida. Então, quando eu olho para cada um de vocês, hoje, exclusivo é você, e teve essa disponibilidade de passar, eu sei que você é um cara super sensível, né? Eu não vou nem falar uma passagem, porque acho que nem vou conseguir. Né? Quando Papai do Céu levou minha mãe, deixa para lá. Obrigado. E boa noite a todos. Vamos com tudo. Esse cara aí chorou mais do que eu. Quando me abraçou no velório. Tá? São coisas que a gente leva para sempre. Né? É o que a gente leva aí. A capoeira proporciona isso. Uns grandes, bons amigos que a gente vai levar para a vida toda. Então, muito obrigado pela oportunidade, ao Paradinha, pelo tempo disponível aí com o Rogério, e a galera toda. Nós vamos ter oportunidade de ouvir o Ribas, o Marcelo e a galera toda aí. Muito obrigado. Super final de semana. Ganhamos o dia, a noite. Aquele abraço, negão. Aquele abraço apertado, que está difícil até de abraçar esse negão aí. Ele está muito grande, né? Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Salve, salve. Tchau. Obrigado a todos e a todas presentes aí. Boa noite para nós. Parabéns, Rogério. Parabéns, Rogério. Prêmio, merece. Legal. Aquele abraço. Valeu. Boa noite, galera. parabéns, parabéns mesmo, né? Sabe as palavras, viu? Boa noite. Salve. Valeu, galera. Obrigado. Salve, salve. Valeu, abraço. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Tá tudo.